Efésios capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 14. Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, é a oração de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele faz uma súplica, ele roga a Deus. E a oração de Paulo, aí, a partir do versículo 14, diz assim: se você não tem acesso à Bíblia aí no seu celular ou na sua própria Bíblia, pode checar aí no telão para que você fique bem focado na palavra de Deus. Diz assim, verso 14: por esta causa me ponho de joelho diante de quem que ele diz, igreja? Do Pai. Preste atenção na palavra. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de que, igreja? Vamos ler? De toda plenitude de Deus. O desejo do apóstolo Paulo, a oração do apóstolo Paulo, é que a igreja pudesse compreender o quanto Deus é amoroso. O quanto Deus, que Paulo chama Pai, e é diante do Pai que ele se coloca de joelhos, que ele se curva e que ele suplica para que a igreja do Senhor Jesus seja fortalecida no poder que vem de Deus, através do Espírito Santo que move no nosso homem interior. E aí ele começa falando que Cristo habite em vosso coração pela fé, de forma que a igreja esteja arraigada. Arraigado fala de raízes que crescem para baixo, não é verdade? As raízes estão debaixo da terra, ninguém vê. E ele fala que assim nós sejamos bem fortalecidos, raízes que crescem e que bebem dessa fonte, dessa água que é a presença de Deus. E ele fala alicerçados em amor. E se tem uma coisa que nós precisamos hoje, no século 21, no tempo que nós estamos vivendo, se tem algo que nós precisamos compreender, queridos, é o amor do Pai. Nós estamos entendendo sobre muitas coisas. Nós estamos preocupados com muitas coisas, mas as nossas ações, as nossas reações, muitas vezes está provando, está revelando que nós ainda não estamos compreendendo o amor do Pai por nós. Porque estamos desesperados, porque estamos angustiados, porque estamos amedrontados, porque as doenças emocionais só estão aumentando, as pessoas estão cada vez mais desequilibradas. Por que será? Porque existe uma rasa compreensão de que existe um Deus que se revela como um Pai. E esse Deus que se revela como um Pai, Ele quer que nós venhamos receber o seu amor e estarmos debaixo desse cuidado do Pai para com os filhos. Então hoje eu quero falar um pouquinho, porque esse assunto ele é muito amplo, ele é muito extenso. Mas eu quero falar um pouco hoje à noite sobre o amor do Pai, o coração desse Pai, o amor desse Pai. E para isso nós vamos andar numa parábola, que é a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Lucas 15, a partir do 11, Jesus conta uma história. E quando Jesus conta essas histórias, essas parábolas, parábola é uma história contada para trazer uma verdade. E essa história torna então essa verdade mais clara, mais fácil para as pessoas compreenderem, de mais fácil compreensão. Então Jesus aqui ele conta uma parábola, uma história. E aí ele começa dizendo: com
continuou, ou seja, ele já tinha contado a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e agora ele conta a parábola, a conhecida parábola do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e esse o mandou aos seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas, que é o mesmo que lavagem, alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar, que é o mesmo que festejar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele afirmou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele indignou-se, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai. Presta atenção, igreja. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então hoje eu quero focalizar com você hoje o amor do pai e o coração dos filhos. O amor do pai e o coração dos filhos. Para a gente entender um pouquinho sobre o amor do pai, quem é que lembra o versículo mais conhecido de toda a Bíblia? Quem é que lembra João 3,16? O que é que diz João 3,16? Vamos lá? Porque Deus fez o quê? Amou. E amou o mundo inteiro. De tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. A palavra unigênito. Único filho. Deus amou. Deus amou o mundo. Se tem uma coisa que nós precisamos entender é que Deus amou o mundo. Deus
amou você, amou os seus parentes, amou aqueles que você conhece, Deus amou aqueles que você não conhece, Deus amou o mundo. Essa verdade é uma verdade, para mim, absoluta. Por quê? Não vamos entrar no absoluto a nível do que a filosofia diz, mas a nível do que a Bíblia prova. A verdade absoluta, por quê? Porque o amor de Deus pela humanidade não ficou simplesmente escrito em um livro. O amor de Deus foi revelado à humanidade. De tal forma, o amor de Deus foi revelado à humanidade, que a história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. É tão claro, é tão real que Deus amou o mundo, que se tornou evidente. A história da humanidade foi marcada com o Filho de Deus na terra, com a sua morte, com o seu sacrifício, com a sua ressurreição. Deus amou o mundo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter isso claro no nosso coração. Por isso, eu posso reafirmar nessa noite: Deus amou o mundo, Deus amou você, Ele quer ter com você um relacionamento de pai e filho. Mas como eu posso me achegar a esse Deus Pai? Esse Deus que, através dessa parábola que Jesus conta, Jesus o chama de Pai. Jesus estava trazendo algo totalmente espiritual. Quando ele fala do pastor ali, ele está falando do próprio Jesus, que saiu ao encontro da ovelha perdida. Quando a gente estuda um pouco sobre parábolas, a gente entende isso. Sabe? Quando fala daquela mulher que procura a dracma, fala do trabalho do Espírito Santo, dando ao homem o valor, transformando o homem. E aí quando fala do pai, a procura da conciliação dos filhos, revela o coração de Deus, do amor de Deus. A palavra pai no Antigo Testamento, ela aparece 8 vezes. E mesmo assim, no sentido de o chefe de Israel, ou no sentido de o Criador. Mas no Novo Testamento, a palavra pai aparece 272 vezes. E o sentido da palavra pai no Novo Testamento está relacionado a uma intimidade com Deus. E isso para os judeus era uma blasfêmia, era uma falta de respeito chamar Deus de íntimo, de pai. Eles não entendiam isso, mas vem Jesus e se refere a Deus não simplesmente como Pai. Vem Jesus e nos ensina a chamá-lo de Abba, que o pastor Paulo até citou quando ele foi em Israel e viu uma criança chamando o pai de Abba. Porque até hoje a forma correta de chamar um pai é papai. Essa é a forma íntima, a forma carinhosa. E Jesus vem e apresenta para os seus discípulos e para nós, a sua igreja, o Deus papai. E chamar de papai está totalmente relacionado à intimidade, não é verdade? Quando as minhas filhas estão querendo conversar comigo algo, ou querendo chamar a minha atenção, mãe, o que você acha disso? Mãe, o que você pensa disso? Mas quando elas querem um carinho, uma aproximação, elas falam: mamãe, derrete meu coração. Talvez você, papai, entenda o que eu estou falando. Quando o filho fala pai, 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 e às vezes fala papai, papai. Já não muda? Já não traz uma doçura? Já não traz sentimento para o nosso coração? Quando os nossos filhos falam, para mim, me comove. Minhas filhas falam: mamãe. É interessante que os anos passam, os filhos crescem, que é o meu caso, se casam. E às vezes você pensa: eu escutei chamar mamãe. Porque está tão ligado ao nosso coração. Filhos estão tão conectados conosco. Essa palavra mamãe me comove tanto. Eu sei que essa palavra papai mexe com os seus sentimentos. E Jesus vem e apresenta para nós o Deus Abba, que para os judeus era uma loucura. Como chamar Deus de papai? Eles conheciam Deus como Criador, Deus como chefe, como Senhor. Deus se revela por diversos nomes no Antigo Testamento. El Shaddai, Elion, Adonai, Nissi, Rafá. Tantos nomes, mas Abba, quem apresenta é Jesus. Mas por que Jesus vem e nos apresenta como Abba? Porque é Ele que abre o caminho
para que nós possamos ter esse relacionamento com Deus Pai. Isso está lá em João, e eu preciso ler esse texto com vocês. João capítulo 14, verso 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. E no Evangelho de João, do 14 em diante, Jesus começa a dar palavras para os seus discípulos, palavras de despedidas, de orientação aos seus discípulos. E aí, a partir do capítulo 14, no verso 1, nós vamos checar aqui como Jesus apresenta o Pai. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabereis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha que lindo. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Vamos ler o próximo? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Quem apresenta Deus Pai? Jesus. Mas como eu chego ao Deus Pai? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai se primeiro não passar por Jesus. É o sacrifício de Cristo Jesus que nos torna aceitáveis diante do Pai. E nós não podemos ignorar isso. A Bíblia é clara em dizer, em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando a Bíblia diz todos, inclui o Papa, inclui o pastor fulano, o pastor ciclano, Billy Graham. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Davi entendeu isso no capítulo 51 de Salmo. Ele diz: eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. A minha natureza já está pendendo para o pecado. Dentro de mim já tem o imã que me puxa para o pecado. Davi entendeu isso. E Jesus apresenta claramente: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas Jesus se apresenta e fala: aquele que me conhece também conhece o Pai. Aquele que vem a mim vai junto comigo para a casa do meu Pai. Eu estou preparando esse lugar e eu voltarei e vos levarei para a casa do Pai, do Abba. Nós precisamos entender que Deus quer ter esse relacionamento conosco de Pai, de Pai. Mas nessa noite eu quero fazer 3 perguntas para a gente começar a meditar no texto. Mas eu quero ter com Deus um relacionamento de filha? Você já se questionou e pensou: será que eu quero relacionar com Deus, Abba? Ou será que eu estou buscando Deus simplesmente porque eu quero resolver os meus problemas? Porque eu quero uma solução para a crise que eu estou vivendo hoje? Porque eu quero compreender algumas coisas? Porque eu quero sair dessa situação? Será que eu estou me aproximando de Deus porque eu quero relacionar com esse Deus que se revela a mim, que mostra o seu amor por mim e que tem amor de pai por mim e quer que eu me relacione com Ele como filha, como filho? Como eu tenho me relacionado com Deus Pai? Que tipo de filha eu tenho sido? Que tipo de filho você tem sido? Que tipo de filhos nós temos sido? Vamos observar um pouco essa parábola. Alguns pontos dessa parábola precisa entrar no nosso coração para que possamos entender um pouco o amor do Pai.
Primeiro nós vamos analisar o filho mais novo. O filho mais novo chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha herança. Eu quero que o senhor reparta a herança, eu quero a parte que me cabe. E nessa história Jesus conta que o pai não resiste ao pedido do filho, não briga com o filho, e o pai reparte com os filhos. O texto dá a entender com os filhos. Reparte os bens, os haveres. E o filho mais moço pega os seus bens. Passa-se um tempo, o filho mais moço então resolve sair de casa e vai para um lugar distante e gasta tudo que tem. E a Bíblia diz que ele gasta dissolutamente, ou seja, de qualquer jeito. Ele esbanja, ele gasta seu dinheiro na bebida, ele gasta seu dinheiro na prostituição, ele gasta seu dinheiro nas noitadas, e ele gasta tudo. Só que passa-se o tempo e naquele lugar onde ele estava veio fome. Veio uma crise naquele lugar. E aquele jovem então se vê num cenário de fome, de escassez. Ele tinha perdido tudo. E aí ele procura emprego. O emprego que ele tem é de cuidar de porcos. E quando ele está ali trabalhando, cuidando de porcos, queridos, a Bíblia conta que ele desejou comer da lavagem dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. E esse filho, quando viu o cenário que ele estava, quando ele viu a condição que ele chegou, quando ele sentiu fome, o estômago doeu de fome, e a fome era tão grande ao ponto dele desejar a lavagem de porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si. Olha aí, não sou eu que digo, parece uma gíria, mas não é. Então a ficha caiu para os mais antigos. Então ele caiu em si. Ou seja, esse menino inconsequente pede herança antes da hora, porque só se recebe herança depois que os pais morrem, não é verdade? Ele pede a herança antes do tempo, o pai dá a herança, ele dá a sua escapulida, ele vai e vive a vida de qualquer jeito, vive ao ponto de se tornar uma vida miserável, e quando ele está naquela vida miserável, ele cai em si. E aí eu quero que você observe o que diz o texto. Ele começa a analisar quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. Ele consegue entender que o pai dele era tão generoso e tão bom, que até os empregados, os servos, tinham comida em casa. Eram bem tratados. E aí ele começa a pensar: meu Deus, o que eu fiz com a minha história? Meu Deus, de onde eu saí? Meu Deus, aonde eu fui parar? Caí em si, é isso. Aonde eu cheguei? A que ponto eu cheguei? Eu estou aqui morrendo de vontade de comer lavagem. Imagina como era a lavagem naquele tempo, queridos. Imagine, não tinha geladeira como hoje. Não tinha os recursos de hoje. Imagina a situação. E ele estava ali naquele cenário, ele cai em si, começa a refletir: meu pai cuidava dos próprios funcionários, eles tinham pão com fartura. Eu estou aqui morrendo de fome. Eu estou aqui nessa miséria. Sabe, queridos, esse cair a ficha que eu quero dizer, esse cair em si, começou dentro dele. Mas sabe, as situações gritantes do lado de fora fez com que ele começasse a ver a situação terrível que era existente do lado de dentro. Dentro dele estava um caos. Dentro dele, ele já estava vivendo uma vida miserável. E aí ele começa a fazer esse paralelo de lembrar que na casa do pai existia uma vida muito melhor. E aí ele começa a entrar num processo que se chama arrependimento. E aí ele diz assim no verso 18: eu vou me levantar. Eu vou levantar. Eu vou ter com meu pai. Eu vou ter que ir lá. Não dá para viver assim mais. Olha a situação que eu cheguei. Eu vou ter que ir lá. E eu vou dizer: pai, eu pequei. Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Agora esse menino começa a entender algo que vai além do natural. Esse homem começa a entender que existe céu, que o reino espiritual nos assiste. Ele começa a entender que existe uma vida além do natural.
A Bíblia diz em Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse menino começa a entender que ele pecou contra os céus, que ele foi visto nas regiões espirituais, e que ele agora estava colhendo o fruto das suas decisões. E ele fala: meu Deus, eu pequei diante de um Deus que me vê, mas eu pequei também diante de um Pai generoso, diante de um Pai bondoso. E eu vou voltar, e eu vou dizer: eu pequei diante dos céus, mas eu também pequei diante de ti. Verso 20, ele diz: já não sou digno. Vamos ler o anterior. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Presta atenção, ele entrou no processo do arrependimento. Ele viu que era uma questão de ordem espiritual e relacional. Ele não sabia relacionar com aquele pai generoso. Ele era ingrato. E aí ele entra nesse processo de arrependimento e fala: eu vou voltar. E eu vou falar: pai, me perdoa. Me trata pelo menos como um dos seus trabalhadores. E agora vamos no 20. Levantou e foi ter com o seu pai. Aqui a gente vê que esse menino que aparentemente foi inconsequente, esse menino que viveu tudo aquilo que ele queria e do jeito que ele achava que seria legal, quando ele entra na escola do sofrimento, quando ele entra na escola da angústia, da dor, ele se dá a chance de refletir em quem era Deus, em quem era o Pai. Por isso que ele fala dos céus e da terra. Pequei. E algo interessante eu vejo na vida desse conhecido filho pródigo, o filho que deixa a casa do pai, é que ele deixa que o cenário fale com ele. Ele permite que a situação em sua volta sirva de reflexão para que ele pudesse ver a situação que estava o seu próprio coração. E aí ele entende que ele pecou, ele entra no processo do arrependimento, mas ele vai. A Bíblia conta que ele vai ao encontro do pai. E quando ele está se aproximando da casa do pai, a Bíblia conta que o pai o vê de longe. E quando o pai o vê de longe, vinha ainda longe quando seu pai o avistou. E olha a palavra, gente. Olha a palavra que está ali. E compadecido dele. Quem estava compadecido do filho? O pai. Compadecido do filho, o pai corre, o abraça e o beija. Compadecido, o pai corre, o pai abraça, o pai beija. Quantos aqui são pais? Quando eu falo pai, é mãe e pai. Vocês conseguem entender um pouquinho sobre isso? Não consegue? O que Jesus estava tentando ensinar aqui para nós? Filho pisa na bola ou não pisa, gente? Desobedece a gente ou não desobedece? Não existe filho perfeito. Eu tive duas que me fez passar por escolas diferentes, mas as duas são imperfeitas. Entende o que eu quero dizer? Não existe filhos perfeitos. Mas eu descobri algo, que quando um filho se arrepende, quando o filho vem e fala: mãe, fiz bobeira, mãe, eu fiz coisa errada, eu pisei na bola, alcança lugar no nosso coração. Alcança o nosso coração. E nós, que somos falhos na generosidade, os filhos conseguem alcançar o nosso coração. Quando a Bíblia está falando aqui que o pai compadeceu e correu e o abraçou e o beijou, é porque o Senhor quer que você compreenda como Deus nos vê. O Senhor Jesus quer que você compreenda como é o coração do Pai, como Deus nos vê. Nesse exato momento, quando o pai o abraça, o beija, olha o que acontece logo no capítulo 20, versículo 21. Presta atenção. E o filho disse, então imagine esse cenário, o pai corre, o filho corre, o pai abraça o filho, beija, que é o que o texto diz, e aí o filho fala, e eu imagino, eu sou muito imaginária. Você já assistiu o desenho Bob aqui? Eu sou meio parecida com o Bob quando eu estou ouvindo histórias. Você nunca assistiu o desenho, depois assiste. E eu fico imaginando ali o filho assim todo sujo,
fedido, porque ele caminhou muito para encontrar com o pai. E o pai estava ali, de fora da casa, com certeza ansioso, pensando, cadê meu filho? Onde foi parar meu filho? O pai o avista, o pai o abraça, beija, mas o filho começa a falar. Naturalmente o filho fala, pequei, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Verso 22, olha o que ele diz. O pai, porém, disse aos seus servos. Agora presta atenção. O filho corre e fala, pai, eu pequei. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, pai. Eu pequei. Só que o pai, porém, disse aos seus servos. Traz depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe o anel no dedo, sandálias nos pés, vai lá, mata o novilho, prepara ele, vamos comer, vamos fazer uma festa. Por quê? Porque esse filho estava perdido, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos nos alegrar. Por que Jesus contou essa parábola? Ei, presta atenção em nome de Jesus. Se tem uma coisa que Satanás quer confundir você acerca do amor de Deus. Se tem uma coisa que o inimigo quer que esfrie no teu coração, é o seu amor. E é impossível a gente amar sem primeiro ser amado. Nós só podemos dar aquilo que recebemos. Preste atenção nisso. Cutuca a pessoa do lado e diga, não dorme não. Diga a ele, você só pode dar aquilo que um dia você recebeu. Se você não recebe, você tampouco terá para dar. Então nós precisamos entender esse amor e viver desse amor e receber esse amor. Quando o filho fala, pai, eu pequei. Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, pai. Você não vê o pai pegar ali uma prancheta e começou a dizer para ele, filho, o que você fez? Filho, eu dividi com você a herança, filho. Filho, eu te dei tudo que você precisava. Filho ingrato. Nenhum filho pede herança antes do tempo, você me pediu. Filho, o que você fez? Você acha que eu não vi? Você acha que eu não peguei e não segui você com o meu GPS? Eu tinha você no meu celular. Eu sei os caminhos que você andou, meu filho. Eu peguei a sua estrada, você gastou com bebida, você gastou com meretriz, você gastou com... Meu filho, foi isso que o pai fez. Amados, precisamos ter uma visão correta de quem é Deus. De quem é Deus. O pai não cobra. O pai não traz uma lista de cobrança. O pai fala, corre lá, traz uma veste nova para esse meu filho. Corre lá, traz umas sandálias novas para o meu filho. Corre lá e traz um anel. Sabe o que significava o anel naquele tempo? A autoridade. Era como cartão de crédito. O anel do pai te dava garantia para comprar, vender, fazer negócios. Autoridade. O pai muda as vestes, o pai muda as sandálias, o pai coloca o anel no dedo de volta. Esse é Deus. Esse é o coração do pai. É por isso que Paulo em Éfeso, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, que depois você descobre lá em Apocalipse que se esfria no amor, Paulo está suplicando para que a igreja consiga compreender o que é o amor do pai. Amados, antes, eu gosto de falar muito isso, antes de Paulo ser Paulo, ele era Saulo. Ele matava, ele consentia com mortes de cristãos, ele era frio, ele era religioso, ele era desumano, ele era legalista. Mas quando Saulo encontra com Jesus, Saulo cai aos pés de Jesus, e Jesus o levanta e o chama e devolve a ele a visão. Saulo se torna Paulo. Ele compreende o amor. Ele compreende a graça. Ele compreende o favor imerecido de Deus. Ele compreende que o amor de Deus por você, o amor de Deus por mim, o amor de Deus por nós, o amor que Deus tinha por ele, não estava condicionado àquilo que ele havia feito no passado. Porque a Bíblia nos revela que ele consentia com a morte de Estevão. Se você nunca leu essa história de Estevão, comece a ler o livro de Atos e você vai ver um servo temente a Deus, que ele consentia no apedrejamento. Ele viu Saulo sendo morto, ou melhor, Estevão sendo morto, apedrejado. Ele era frio.
mas agora ele se torna um homem amoroso. Por quê? Porque foi dado a ele a revelação do Espírito Santo, a compreensão do Abba, do Deus Pai. E se tem uma coisa que a igreja do século 21 precisa entender, é esse amor do Pai. Nós precisamos entender esse amor, porque muitas vezes nós passamos a ser meros filhos que não relacionam com o Pai, para não dizer religiosos. Filhos que estão na casa do Pai, mas que não têm relacionamento com o Pai. Esse filho sai da casa do Pai, mas quando ele vive o sofrimento, ele começa a relacionar o coração do Pai com a realidade em que ele vivia. E ele começa a entender: o Pai é bom, o Pai é misericordioso, eu é que sou mau, eu é que sou ingrato, eu é que desobedeci, eu preciso voltar para esse Pai. Mas agora eu quero tratar o segundo filho aqui. Olha a atitude do segundo filho. Quando a festa acontece, porque o pai fica feliz com a volta do filho perdido, o outro filho estava no campo e ele volta no verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ele ouviu música, som de música, barulho de dança. E o povo dançando, e o povo cantando. E ele chamou os criados e perguntou: o que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? E os criados contam: veio o teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou. Outra tradução que eu li é: ficou irado, ficou bravo, ficou emburrado, cabisbaixo, chutando pó. Não quero entrar, não vou entrar. E ficou do lado de fora da casa. Não vou nem entrar, quero nem saber, nem pensar. E ficou lá do lado de fora da casa bravo. Só que algo interessante acontece. Por isso que eu quero que você hoje entenda o pai. O pai estava lá, do lado de fora, esperando o filho pródigo. Estava ou não estava? Mas o pai também sai agora. E vai ao encontro do filho que está do lado de fora. E o pai diz, mas o pai respondeu. Volta lá, o 28, para o pessoal entender isso, é melhor. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Olha o coração do pai, que amou o pródigo e amou o filho que estava em casa. E aí o pai diz no verso 29, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua. Esse menino era perfeito, vocês não acham não? Ô menino perfeito, quem é que não transgride uma ordem, gente? Quem é que nunca errou? Qual é o filho que nunca errou? Se você tem um filho na sua casa que nunca errou, me fala, porque nós vamos comprar uma auréola, vamos comprar umas asas, está na época de vender aí umas asinhas, porque seu filho é santo. Todo filho erra, todo mundo erra. Olha o senso de justiça própria no coração desse filho. Nunca transgredi uma ordem tua, nunca me destes um cabrito sequer para mim ter um bom tempo com os meus amigos. Quantas vezes eu quis curtir com os meus amigos. Eu fiz tudo para te agradar, mas não curti nada. Do que valeu eu fazer tudo para te agradar e não curti nada? Olha só a cabeça. Olha só. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com prostituta, meretriz, é isso? Tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Meu filho, você sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. 3 coisas que eu quero observar nessa noite com você. O amor incondicional de Deus. Isso se chama graça, favor imerecido. Pois Deus prova o seu próprio amor para conosco, Romanos 5,8, pelo fato de ter dado Cristo a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Davi entende tanto isso que ele passa por um processo profundo de arrependimento. Profundo. E Davi, quando ele passa por esse processo de arrependimento, ele diz: sacrifícios e ofertas não quisestes. Está lá no capítulo 51. O que o Senhor quer de mim é um coração contrito e quebrantado. Não desprezarás, ó Deus. Deus nos ama
com amor genuíno, mais forte que a morte, mais forte do que o pecado, mais forte do que a dor, mais forte do que as decepções da vida, mais forte do que os traumas que você já viveu, mais forte do que as decepções que você já viveu ou ainda vai viver, mais forte do que as perdas que você já viveu ou venha viver. O amor de Deus é mais forte. Mas enquanto não compreendemos isso, enquanto não nos agarramos a essa verdade, não conseguimos desfrutar da revelação e da compreensão dessas verdades, nós somos frágeis, nós somos carentes e ficamos mendigando o amor de qualquer um, escravizados ao amor de qualquer um, porque não entendemos que em Deus nós temos um amor que nos supre, que nos completa, que nos cura, que nos levanta, que nos restaura, que nos redime, nos dá o direito de ter uma nova roupagem, uma nova identidade, a identidade de filho perdoado, novas vestes. Nos dá o direito de termos novas sandálias, um novo caminhar, uma nova vida, uma nova história. E nos dá autoridade em seu nome para testemunhar o que Ele é para nós, o que Ele faz em nós e aquilo que Ele quer fazer através de nós. Amados, precisamos compreender o amor do Pai. Porque nós, seres humanos, somos carentes. E se tem uma coisa que a sociedade mais precisa, é de amor. Se você ler um pouquinho as últimas palavras do criador da Apple, você vai entender que esse homem morreu com 54, 56 anos de idade, entendendo que dinheiro não compra tudo. Um dos homens mais ricos entendeu que dinheiro não compra tudo. E muitas pessoas estão se esfriando, estão ficando indiferentes, estão se afastando dos caminhos do Senhor, das verdades de Deus, porque não estão relacionando com esse Deus Abba, com esse Pai amoroso. Estão muitos dentro de casa, alguns dentro de casa como o irmão mais velho. Presta atenção, a atitude do irmão mais velho. Fiz tudo para te agradar, tudo para te agradar, procurei obedecer tudo. Ele diz que não transgrediu nada. Mas a verdade é que ele era tão falho quanto o outro. Mas sabe o que o pai diz para o filho mais velho? E o filho não conseguiu entender isso. Filho, tudo que eu tenho é teu. Ele vivia a nível de competição. Ele vivia a nível de comparação. Esse jovem, esse outro filho, ele não conseguia ver que o pai estava pronto para conversar com ele. O pai estava pronto para bater um papo com ele. O pai estava pronto para se revelar a ele. O pai estava pronto para dar para ele o que ele precisava. Mas ele não estava pronto para bater um bom papo com o pai, para conhecer o pai, para desfrutar de tudo aquilo que o pai já havia reservado para ele. Sabe, queridos, eu queria rapidamente deixar para vocês o versículo de Isaías. Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías diz assim: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Esse arrazoemos é o mesmo que Deus dizendo: venha bater um papo comigo. Vamos ter uma conversa, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E o Senhor termina dizendo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se fordes rebeldes, diz o próximo verso, coloca para mim o próximo verso. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Sabe, esse texto de Isaías me faz entender claramente que Deus chama a gente para uma conversa. Vinde, arrazoemos, vamos bater um papo. Eu quero conversar com você. Quantas vezes eu peguei minhas filhas em erros? Quantas vezes? Eu já sabia. Deus já tinha me mostrado. Eu já tinha descoberto. Só estava esperando elas chegarem para me contar. Quantas vezes? Só que minha filha mais velha, ela é muito inteligente. Muito inteligente.
E ela, quando ela faz a coisa errada, ela já vem e fala, eu fiz. O que você quer que eu faça? Eu jogo a roupa fora, eu jogo o celular fora. O que você quer que eu faça, mãe? E ela conquistava rapidamente o meu coração. Com esse jeito de ter coragem de falar, eu fiz mesmo. Eu fiz mesmo. Já a filha mais nova, ela ficava olhando diferente, eu já sabia. Rodeando. E aí, para eu ajudar a minha filha mais nova, eu dizia, Bel, abre o coração. O que está pegando? O que está de errado? Deus já está inquietando meu coração. E ela começava a chorar e contar as suas fraquezas. Mas eu, como mãe, queria reconciliá-las. Em primeiro lugar comigo, porque elas estavam com medo de mim. Mas eu queria que elas entendessem o amor de Deus por nós. Se tem uma coisa, agora eu vou abrir um parênteses aqui para os pais. Que nós pais precisamos revelar para os nossos filhos é a misericórdia de Deus. Nós muitas vezes esquecemos que fomos jovens. Nós esquecemos que a gente também fez coisas erradas. Nós esquecemos que a gente também mentia, fazia coisa escondida. Sabia? Nós precisamos mostrar com as nossas ações o amor do Pai. Precisamos mostrar isso com as nossas atitudes. Sabe, o Pai espera esse relacionamento. Vem conversar comigo, vinde, arrazoemos. Vamos bater um papo, deixa eu te ajudar. Paulo fala que ele suplicava para que viesse sobre nós, sobre a igreja, a compreensão do amor do Pai e que pudéssemos ser arraigados, alicerçados nesse amor e que nós pudéssemos crescer no homem interior, movido pelo Espírito Santo. Presta atenção no que eu quero te dizer. Nós precisamos compreender o amor de Deus e deixar que o Espírito Santo revele isso dentro de nós, de tal forma que nós vamos ser fortalecidos no homem interior. Sabe o que acontece quando nós compreendemos o amor de Deus por nós? Nós começamos a ser fortes diante daquilo que era a nossa fraqueza. Porque nós descobrimos que o amor do Pai nos é mais precioso e mais importante do que aquela fraqueza nossa, do que aquele pecadinho, do que aquela situação. E você olha e pensa, uau, Deus me aceita, Deus me ama. Tem um ditado que eu gosto de falar muito. Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Por quê? Porque se minha filha cair na lama e se sujar, eu continuo amando a minha filha, mas eu quero lavá-la e mantê-la com a roupa limpa. Bem bonita, bem vestida, bem cheirosa, bem vista. Assim Deus nos quer. Ele nos ama. Ele sabe da condição que muitas vezes nós entramos, nos becos que nós entramos. Ninguém está vendo, mas Ele está vendo. E Ele quer ter esse relacionamento. Ele fala, venha conversar comigo. Porque ainda que os seus pecados estejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Eu já ouvi dizer que esses dois vermelhos aqui é um vermelho vivo. Eu não sei se é o escarlata ou o carmesim, mas ambos são vermelhos. Só que um é vivo e o outro é aquele vermelho meio uva, aquele vermelho mais escuro. Ambos são difíceis de tirar de uma roupa. Não sei se vocês sabem disso. Nós mulheres sabemos. Só que ele faz aqui o paralelo dizendo, sabe aquilo que é vermelho, sujo? Eu vou transformar na sua vida. E você vai ficar branco como a neve. E a gente vê a neve, não é tão maravilhoso? Quando a gente vê a neve caindo, a gente vê que quando ela cai, todas as casas ficam lindas. Aquelas que tinham um telhado feio, aquelas que não tinham uma cor bonita, tudo fica lindo quando a neve cai. As árvores sem folhas, não é verdade? Porque o branco sobressai. A beleza do branco toma conta. O Senhor está dizendo, eu quero mudar a sua história. Eu quero usar você. Eu quero que o branco sobressaia. Eu quero que a minha luz sobressaia. Eu quero que a minha vida sobressaia. Eu quero que você seja uma referência para a sua sociedade. Eu quero usar você na sua geração. Vem bater um papo comigo. E sabe, o filho pródigo entendeu isso e foi. E ele foi e o pai falou, recebe de volta. Tudo é teu. Roupa nova, sandálias nos pés e autoridade. E quando o outro filho, o filho que estava na casa do pai, mas que não se relacionava com o pai, queixa, o pai traz algo que nós precisamos guardar no coração. Filho,
tudo que eu tenho é teu, mas você não está sabendo desfrutar. Filho, você não quer desfrutar de tudo que eu tenho? Eu quero ler esse versículo para você que está lá em João, capítulo 16, que também faz parte das últimas palavras de Jesus. João capítulo 16, nós já estamos terminando. Versículo 23 e 24 diz assim: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa, o que, igreja? Alegria seja completa. Jesus está se apresentando aos seus discípulos como o intermediador, aquele que nos apresenta ao Pai. E Ele falou, até agora vocês não pediram, mas agora vocês vão diante do Pai, e vocês vão pedir em meu nome, e para vossa alegria ser completa, o Pai vai te ouvir. Amados, compreenda a revelação disso daí. Deixa os sofismas que são enganos, são ideias, conceitos errados que ficam na nossa mente. Para com isso. Porque tem muita gente na igreja vivendo de comparação. Tem muita gente empatando a sua história. E se tem uma coisa que depois de 30 e poucos anos da minha caminhada com Jesus, eu estou jogando fora. Estou nem aí. Fulano caiu, a vida é dele. Ele tropeçou, a vida é dele. Para de ver a vida dos outros. Ah, fulano faz, eu não faço, eu estou fazendo, pode ou não pode? A vida é dele. Eu quero ver o que meu pai quer falar para mim. Eu quero entender o que meu pai quer de mim. Eu quero ouvir o que o meu pai tem para mim. A vida do outro é do outro. O que o outro faz, ele que vai prestar conta diante de Deus. Eu só não quero empatar a minha vida, perder tempo fazendo uma comparação. Eu quero ouvir a voz do Pai. Eu quero saber, Pai, o que o Senhor tem para Juliana? Eu poderia falar, Pai, mas a fulana, olha lá, a vida dela é perfeita, o casamento dela é perfeito, o marido dela é muito bom. Pai, olha a minha história, o que eu vivi, a vergonha que eu passei. Pai. Gente, uma compreensão errada de quem é o Pai. Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem entende que é chamado, que é escolhido, que é amado, não vive de comparação. Tem alma sarada, tem alma curada. Ele entende que passou por um acidente, passou por uma mudança, passou por uma perda, passou por uma decepção. Mas eu amo a Deus e Deus vai fazer com que isso coopere para o meu bem. Porque a minha vida não está condicionada às questões que eu vou viver, ou que eu já vivi, ou que já passou na minha vida. A minha vida está nas mãos de Deus. Esse Deus que sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. Esse Deus que coordena até o cair das folhas. Esse Deus conhece a minha essência. Esse Deus sabe o quanto eu preciso dele. E eu vou pedir em nome de Jesus. E ele vai me conceder. E eu vou ficar muito feliz com aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Através da minha vida. Porque ele é o meu Pai. O meu papai. Se você começar a olhar para esse pai que está preocupado com você. Que esse pai que não está aqui te acusando. Mas que esse pai que está chamando você para um relacionamento. Se você abandonar esse sentimento de comparação. Se você parar de olhar para a vida dos outros e começar a contemplar esse Deus Pai que te diz hoje à noite, filho, tudo que eu tenho é teu. Então por que perder tempo dizendo, por que fulano já tem uma casa e eu não tenho? Por que fulano já tem isso e eu não tenho? Você já foi para os braços do Pai bater um papo com Ele? Você já foi ouvir a voz do Pai? Quanto tempo tem que você está na casa do Pai sem ouvir a voz do Pai? Quanto tempo tem que você está dentro da casa, perdido ao mesmo tempo? Perdido longe do coração do Pai. Não para ouvir Deus. Não para entender o que o Pai quer te ensinar hoje. Amados, o pastor Paulo leu um texto muito, muito precioso. A semana passada, que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriariam. E sabe por que o amor de muitos vai se esfriar? Porque estão se distanciando da presença do Pai, dos braços do Pai.
algo que eu vejo no filho mais velho é que ele estava muito preocupado com os amigos. Estava muito preocupado com a curtição. Queria muita festa. Mas não estava preocupado em bater um papo com o pai e falar: pai, o que o senhor acha disso? O que o senhor acha dos meus amigos? O que o senhor acha da gente matar um novilho aqui e fazer uma festa? Ele estava achando que ele era aceito pelo que ele fazia e não pelo que ele era. E o pai o amava e o pai tinha tudo de bom para ele. Mas ele não tinha um relacionamento com o pai. Sabe, queridos, nós precisamos disso. Precisamos conhecer o amor do pai. Precisamos conhecer o amor do pai. Na vida nós vamos ter perdas, nós vamos ter decepções, nós vamos ter momentos de angústias, nós vamos ter momentos difíceis de entender. Você olha e fala: Deus, mais essa situação. Mas se você corre para os braços de Deus, Pai, do Abba, Ele vai te ensinar. Nenhum filho que corre para os braços do Pai é rejeitado. Me mostra na Bíblia. Tenta me mostrar. Você vai perder seu tempo. Todo filho que volta quebrantado, o Pai toma de volta. Interessante que até o filho amargurado ali, que não tinha relacionamento com o Pai foi tentar conciliar, dizendo: filho, volta, vamos festejar. Você tem que se alegrar com os que se alegram. Esse filho que estava morto, estava perdido, foi achado. Eu estou feliz. Fica feliz comigo. Vamos entrar. Tudo que eu tenho é teu. Para de se comparar com ele. O que eu tenho para você é melhor também. É teu. Deixa a vida do outro. Vem relacionar comigo. Vamos entrar, vamos reconciliar a igreja. Vamos amar uns aos outros. Para de comparar. Sabe, você não tem os dons que eu tenho e nem eu tenho os dons que você tem. Você nunca vai ser Juliana e eu nunca vou ser você. O que Deus tem para você é tão bom para você, é tão precioso para você. Não abre mão de viver tudo que Deus tem para você por comparação. Sabe, Deus quer que o anel seja colocado no teu dedo de forma que você tenha autoridade para testemunhar quem você é. Quem você é nele. Eu sou filha. Sabe, eu já pequei tanto, eu já tropecei tanto, eu já errei tanto. Eu não era digna de estar aqui pregando hoje à noite. Jamais. Não estou aqui confiada na minha justiça. Se não é a graça do Senhor, se ela não me é suficiente para me sustentar, eu não teria força hoje para estar aqui pregando. Porque muitas vezes meu coração foi tomado de invejas, de raiva, de sentimentos de vingança, porque eu sou humana como você. Mas o que tem feito derreter essas geleiras, esses sentimentos errados, é quando eu começo a contemplar o amor do Pai por mim. Quando eu paro para entender, o Pai me ama. Quando eu começo a ler os versículos da Bíblia e começo a tomar posse do amor do Pai por mim. Até que ponto você chegou na sua compreensão do amor do Pai? Até que ponto você tem chegado na compreensão do amor do Pai? Davi terminou a sua história. Continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Davi adulterou. Davi mandou matar. Davi fez um censo, confiou na força do seu braço. Davi errou. Só que Davi voltava para os braços do Senhor. Quando ele foi exortado, ele falou: pequei mesmo. Preciso de Deus. E ele levantou a cabeça e viveu as consequências, sem murmurar contra Deus, sem questionar a Deus. Quando seu próprio filho perseguiu, ele falou: deixa que ele me persiga, deixa que jogue em pedras, não importa. Quem sabe Deus quer me tratar com isso. Quem sabe Deus quer me ensinar algo. Quem sabe Deus quer me fazer amadurecer diante dessas pedradas, diante dessas situações. Para mim o mais importante é manter minha comunhão com Deus. Eu sou tão falho. Davi entendia isso. Sabe, é esse coração que atrai o coração do Pai. É esse coração. O Pai ama
ambos. Tanto o filho mais moço, o pródigo, quanto o filho que estava em casa. O Pai ama. Ficou claro nesse texto. Deus amou o mundo. O Pai nos ama. Mas nessa noite eu quero terminar. Será que eu quero ter um relacionamento com esse Pai? Chegar nele e dizer: Pai, o Senhor falou para mim que eu posso te pedir e o Senhor vai me ouvir. E eu creio que essa é a vontade do Senhor. Então, Pai, glorifica o teu nome na minha vida. Me torna uma mulher mais cheia da tua presença. Me torna um homem mais cheio da tua presença. Essa é a tua vontade para mim. Você está relacionando com o Pai assim? Queria convidar você a fechar os seus olhos nessa noite.